Olá meus amigos, olá meus irmãos, eu sou o presbítero Paulo Lopes, estou passando aqui para pedir o seu apoio. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E agora com vocês, testemunhando o presbítero Fábio Luiz. Paz do Senhor, amados irmãos. Quem vos fala aqui é o presbítero irmão Fábio. Quero agradecer ao Paulinho, meu amigo, pela oportunidade de estar gravando esse vídeo, de compartilhar com os irmãos uma parte da minha história, uma parte do meu testemunho. E há 10 anos atrás, amados irmãos, eu era uma pessoa muito ruim, era uma pessoa totalmente diferente, era uma pessoa tinha maus costumes. O que eu podia defraudar alguém, né, em qualquer tipo de negócio que eu fizesse, eu não pensava duas vezes em fazer e prejudicar a pessoa. Eu era uma pessoa estúpida, eu era um marido ruim, eu era um pai ruim, eu era uma pessoa muito ruim. Então, com o passar dos anos, as coisas foram piorando, né? Mas meu casamento estava indo por água abaixo, né? Estava bem ruim. Eu não tinha felicidade, minha família não tinha felicidade, minha filha não era feliz, eu não era feliz, minha esposa não era feliz. Mas um dia a minha esposa tomou a iniciativa e foi conhecer Jesus. Foi num grupo da igreja, e esse grupo oraram por ela, e enfim, né? E ela falou que ela foi muito bem recebida e tal. E eu decidi ir para a igreja, né? Acompanhar ela, porque ela ia então para a igreja. Eu fui, acompanhei ela. Eu de uma igreja tradicional, né? Me criei numa igreja tradicional. Minha família sempre fez parte dessa igreja. Eu estudei para ser um sacerdote dessa igreja durante algum tempo. Mas fui lá e fui com como eu sempre digo, com uma pedra em cada mão. E as duas eram direcionadas para o pastor. Eu digo, se aquele homem falar alguma coisa que eu não concordar, eu vou embora pela mesma porta que eu entrei. Eu saio pela mesma porta que eu entrei. E fui lá, gostei do que eu ouvi, cheguei em casa, procurei na Bíblia o que aquele homem falou e vi que aquele homem estava falando a verdade. E daí no próximo sábado, passou-se a semana, não mudou nada na minha vida, não aceitei Jesus, não tinha conhecido Jesus, só tinha ido num culto. E então eu cheguei no próximo sábado e me convidaram para ir no grupo dos homens. E eu fui no grupo dos homens lá, e o povo se apresentou. Olha, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano, né? Seja bem-vindo e tal. E eu, muito sutil, igual uma patada de cavalo, disse, olha, eu vou ser bem sincero, meu nome é Fábio, e eu digo para vocês que assim, ó, se eu não gostar do que vocês falarem aqui, eu vou sair pela mesma porta que eu entrei. E aí eu lembro que teve um rapaz lá que foi um dos que mais me ajudou e me discipulou e me ensinou. E ele olhou, olha, esse é dos bons. Esse é dos bons. Mas enfim, fui lá, saí como se nada tivesse acontecido. O tempo foi passando, né? As semanas se passaram. A coisa em casa foi piorando. Eu acredito que hoje eu entendo que foi uma permissão de Deus. E um dia, eu lembro que eu tinha brigado com a minha esposa, a gente tinha discutido. E eu saí de casa, sem rumo, e fui para uma rua principal que tinha perto da nossa casa. Nossa casa era numa rua sem saída. E eu fui ali naquela rua e fiquei ali dando um tempo. Então chegou um momento que passou um carroceiro, né? O carroceiro visivelmente embriagado, né? E ele me pediu. Ele vinha puxando o cavalo e o cavalo puxando a carroça, né? Quando ele podia muito bem estar sentado em cima ali da carroça e, né,
e o cavalo puxando ali ele, mas enfim. Ele vinha puxando o cavalo da maneira que ele conseguia, mal parava em pé. E ele me deu um balde e, escuta, você consegue buscar água para o meu cavalo? E eu, com mais pena do animal do que dele, eu vou lá buscar uma água para o teu cavalo. Busquei água para o cavalo, dei água para o cavalo dele. Ele olhou para mim, apontou o dedo do jeito que ele estava e disse: a partir de hoje, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Esse cara deve estar ficando louco. Esse cara deve estar pirado. Era umas 3, 4 horas da tarde. E quando foi 6h30, 7 horas da noite, naquele mesmo dia, eu estava no Guanabara, no bairro Guanabara, próximo aqui, no apartamento de uma pessoa crente, convertida, uma pessoa evangélica, que era uma pessoa que era da liderança dessa igreja que a gente estava indo. E nas 7 horas da noite daquele dia eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E as coisas não mudam como um toque de mágica, como a gente acha que vai acontecer. As coisas vão acontecendo gradativamente. Deus, ele vai nos corrigindo. E eu tinha muita coisa para corrigir. Eu tinha muita coisa para acertar, como homem, como marido, como pai. Então eu tinha muita coisa para melhorar. Então fui buscando corrigir e tal. E a principal delas, sem dúvida, foi o casamento. Começamos a participar de um curso de casamento, lá na igreja, um curso de casados, para casais. E aquele curso, o que aconteceu naquele curso, transformou na nossa história. Aquele curso, sem dúvida, foi um divisor de águas nas nossas vidas. Foi algo sobrenatural que Deus fez lá. E mudou o Fábio, eu me tornei uma pessoa mais perseverante na fé. E um dia, no dia 11 de maio de 2011, eu estava jejuando pelo meu casamento, pela minha família, pela minha vida espiritual. Eu estava oferecendo um jejum, recém-convertido, recém, assim, 6 meses já, porque eu aceitei Jesus em dezembro de 2010. E então eu estava ali orando, jejuando, trabalhando, me consagrando a Deus. Então, às 11 horas da manhã daquele dia, 11 de maio de 2011, eu sofri um acidente. Nesse acidente, uma peça saltou no meu rosto, pegou bem aqui embaixo. Os irmãos que me conhecem sabem que tem uma cicatriz aqui. Aqui eu levei 12 pontos. A arcada dentária da parte de cima, com o impacto, ela empurrou para trás. O meu maxilar deslocou, o carrinho que o pessoal comenta, que fala, deslocou do lugar. E eu que perdi 5 dentes e fiquei 8 horas de hemorragia interna no hospital regional. Naquele momento, enquanto eu estava ainda sendo encaminhado para o hospital, quando me socorreram, só se via pedaços de dente e sangue onde eu estava. Eu tinha desmaiado. Mas eu creio que a mão do Senhor protegeu a minha boca, o meu rosto, naquele impacto, para absorver, para que a minha vida não fosse ceifada. E porque Deus, ele ainda tinha um propósito na minha vida, ainda tem. Eu digo para você, meu querido irmão, pode acontecer o que for, mas enquanto o propósito que Deus tem na tua vida não se cumprir, você vai continuar de pé, porque mesmo que você não tenha forças, o Senhor vai te sustentar. E aí eu sofri esse acidente. Enquanto eu estava sendo encaminhado para o hospital, alguém foi lá na minha casa, minha esposa estendendo roupa, e disse para minha esposa: olha, o Fábio se acidentou, é grave, e ele está muito mal. A minha filha tinha 4 anos de idade, e ela tinha uma bibliazinha muito pequenininha, e ela disse: mãe, eu quero orar pelo meu pai, eu quero ir lá no hospital orar pelo pai, ele está precisando de oração. E Deus deu uma paz para minha esposa. A minha família se reuniu lá no pronto-socorro do hospital. Meu pai não aceitava muito
O fato de eu ter me convertido, de eu ter mudado de igreja, mudado de religião, para ele era inaceitável isso. E ele não falava mais muito comigo, mas naquele dia ele entrou lá, ele pediu, ele deu um jeito de entrar no hospital e disse: pai, o teu pai está aqui. Teu pai está aqui porque você precisar. Mas eu não conseguia falar nada, irmãos. O meu rosto estava deformado, todo inchado. Eu não conseguia mais respirar pelo nariz, só pela boca. Raras vezes eu tinha que limpar o sangue com um pano na boca para poder engolir um pouco de saliva e respirar. Passei muita dificuldade para respirar naquele dia. E eu fui para a cadeira de rodas porque eu não conseguia mais ficar de pé, eu perdi muito sangue. E naquela cadeira de rodas eu sempre disse que eu sentia algo ali, que é como se a gente estivesse passando por um lago frio, né? Quem já entrou numa água fria, assim, até a cintura, sabe? E aquele frio começou a me subir pelas pernas. E eu tinha certeza de que naquele momento a minha vida, né, estava sendo ceifada. Eu tinha certeza de que eu estava sendo levado pela morte, né? A morte estava vindo para me buscar. Eu sentia a morte, e quem já teve uma experiência de quase morte sabe o que eu estou falando. Você tem a certeza, a convicção de que você está indo, né? Eu tinha essa certeza. Mas naquele momento eu orei a Deus. Eu não conseguia falar, mas em espírito eu falei com o Senhor e disse: Senhor, eu estou indo embora. Eu sei que você vai me levar. Mas antes de eu ir, Jesus, eu vou te fazer um pedido. Que a minha esposa conheça alguém que ame ela tanto quanto eu amo. E que esse homem seja para minha esposa o marido que eu sou e para minha filha o pai que eu sou. E aí você pode me levar. Mas como eu disse, Deus, Ele ainda tem um propósito na minha vida. E Deus não permitiu. Daquele momento em diante em que eu orei, eu senti que aquele frio que eu sentia começou a recuar. Da mesma maneira que ele subiu pelos pés, passou pelos joelhos e estava chegando na cintura, ele começou a recuar. Porque Deus começou a pelejar por mim naquele momento. Dia 11 de maio de 2011, para todo mundo ver, para provar que é verdade, eu tenho os raios-x, né? Eu tinha um osso quebrado aqui na face, fora todas as outras deformações. Tinha um osso quebrado, onde o médico falou que eu teria que fazer uma cirurgia, colocar uma platina para segurar, para sustentar a parte de baixo do rosto nesse lado, para não ter nenhuma deformação. 11 de maio de 2011. Dia 12 de maio de 2011, feito outro raio-x. Não tinha mais osso quebrado. Porque Deus, Ele continua sendo fiel. Deus, Ele quando faz um milagre, Ele faz perfeito na vida de um homem e de uma mulher, para que ninguém duvide que é Ele que fez, para que a medicina não tenha explicação. O povo do hospital, enfermeiros, equipe médica, falava que eu precisaria de pelo menos 8 cirurgias plásticas para restaurar o meu rosto. Mas como Deus, Ele é perfeito, quando Ele faz um milagre, Ele faz perfeito, para não deixar dúvida para ninguém de que foi Ele que fez, eu não precisei de nenhuma. Passaram-se os meses, fomos trabalhando os dentes, fomos restaurando, né? Fui no dentista, agradeço até hoje ela, fez um trabalho excelente, né? Arrumou minha mordida, né? Que ficou deformada, mas ela conseguiu fechar, fazer com que minha boca fechasse, porque minha boca não fechava mais, e ela fez o trabalho dela, e as coisas, os ossos foram voltando para o lugar. Eu passei também, irmãos, antes disso tudo acontecer, eu fiquei 3 dias comendo de seringa. Bati ali a comida do liquidificador, eu engolia um pouquinho com o canudinho, com a seringa, e respirava um pouco. Botava a seringa, tirava, respirava um pouquinho de novo. E assim eu fazia até que eu consegui desinchar tudo, até que começou a desinchar, o rosto começou a voltar para o lugar.
E as 8 cirurgias plásticas, amados irmãos, eu não precisei de nenhuma, porque Deus faz as coisas perfeitas. Às vezes nós queremos agilizar as coisas, às vezes nós queremos agilizar o plano de Deus na nossa vida, mas quem faz perfeito é só o Senhor, e Ele sabe o tempo das coisas acontecerem corretamente na sua vida. Ele sabe o tempo em que a promessa vai acontecer de uma maneira que você não vai arredar o pé, você não vai voltar para trás, e vai fazer as coisas acontecerem na sua vida de uma maneira que ninguém vai ficar com dúvida de que foi o Senhor que fez a tua vida. Então, passou esse tempo, passou 7 meses depois do acidente, eu já estava voltando a trabalhar, e o médico que fez assim um laudo, que me liberou para o trabalho, ele olhou para mim, olhou todos os exames, olhou tudo, um osso quebrado, osso não quebrado, e ele olhou para mim: você já agradeceu a Deus porque você está vivo? Porque eu não tenho como explicar clinicamente como você hoje está vivo, porque você era para ter morrido, com a pancada que você levou, o teu crânio era para ter sido desmontado, ele era para ter dado um traumatismo craniano e você ter morrido na hora, e você está vivo. Tu agradeceu a Deus? Eu falei: eu agradeço todos os dias, amados irmãos, eu agradeço ao Senhor, porque naquele dia Ele olhou para mim. Às vezes a gente acha que Deus não está olhando para a gente, mas aquele dia Deus olhou para mim e disse: não, ainda não é a hora desse meu filho ir, porque eu ainda tenho uma promessa na vida dele. Deus, Ele ainda tem uma promessa na sua vida, amado irmão. Se você ainda está de pé, é porque a promessa ainda também está de pé. A promessa não se cumpriu e Ele é fiel para cumprir. Aconteça o que acontecer, não tenha medo, não pereça, não desanime, continue, seja forte, porque Deus, Ele vai fazer. Se Ele prometeu para você, se Ele usou um servo dele para dizer para você que Ele vai te abençoar e que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Passaram esse tempo também, passaram esses anos, né? Continuamos na fé, fomos morar em outra cidade, voltamos. E para puxar, para encerrar, amados irmãos, um dia eu subi um monte e fiz um propósito com Deus. Senhor, se Tu me abençoar e eu conseguir abrir a minha empresa, conseguir ter o meu negócio, a minha empresa vai estar de portas abertas para quem precisar de uma ajuda. Se alguém precisar de uma palavra, ele pode bater lá na minha empresa que eu vou atender. E Deus sabe que eu tenho feito assim, né? Deus sabe que eu tenho feito assim. Então eu fui pregar fora, fui pregar numa cidade do Paraná, né? Eu fiz um propósito num monte só Deus e eu. Uma semana depois, Deus usou um profeta dele no mesmo monte escuro, não dava para ninguém ver ninguém. E ele pegou na minha mão e disse: você fez um propósito comigo aqui, e eu estou nesse negócio. Passaram esses meses, fui pregar numa cidade lá no Paraná, e Deus usou um servo dele lá. E um detalhe, irmãos, nem a minha esposa sabia desse negócio, desse propósito que eu fiz com Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de propósito também. E cheguei lá no Paraná, preguei, e Deus usou um servo dele e disse: você fez um propósito comigo lá no monte, e eu estou nesse negócio. Hoje eu tenho minha empresa, já vai para quase 4 anos, para a glória de Deus. Dificuldades, passamos alguns momentos, pensei em desistir várias vezes, mas sempre lembrando da promessa, e sempre Deus me lembrava também que eu fiz um propósito com Ele, que Ele estava comigo nesse negócio, né? E porque assim, irmãos, a gente vem à luta e a gente às vezes quer desistir, mas Deus, Ele sempre dá um jeitinho de lembrar a gente que foi Ele que prometeu. Lembre-se das promessas que Deus te fez. E para encerrar, um dia, né, nesse meio propósito, entre esse meio tempo em que eu abri a empresa até hoje, uma pessoa me ligou e me disse: você está na empresa? Tô. Eu posso ir aí? Pode. Eu senti a voz da pessoa triste, amargurada, e a pessoa me contou o problema que ela estava passando. Eu levei ela para um lugar para a gente orar, e nesse mesmo monte em que eu fiz o propósito com Deus, eu levei essa pessoa. E Deus usou uma serva dele lá, que não conhecia ele,
e disse: olha, Deus usou o servo dele para te trazer aqui hoje, porque você já tinha uma corda preparada para dar cabo da tua vida, mas hoje Deus te trouxe aqui. E Deus renovou as promessas dele lá com o rapaz se reconciliou com Cristo, voltou para a igreja e tem vivido a vida dele, hoje está muito bem, graças a Deus. O que eu digo para você, amados irmãos, Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele, mas assim como Deus é fiel para cumprir as dele, nós também temos que ser fiéis para cumprir as nossas com ele. Eu tenho buscado cumprir o propósito que eu fiz com Deus, porque eu sei que Deus continua sendo fiel e tem cumprido com o dele na minha. Então, amados irmãos, esse é o meu testemunho, essa é uma parte da minha história. Eu não quero me prolongar porque o vídeo já ficou bem longo. Agradeço a você que ouviu até aqui, que assistiu até aqui, e como servo de Deus, se você precisar de alguma ajuda, precisar de uma oração, nos procure Paulinho, o irmão Paulo, o presbítero irmão Paulo. Procure esse servo de Deus aí que Deus tem usado para, através desse canal no YouTube, fazer um evangelismo, Eu espero que essa história tenha ajudado você em alguma coisa, a mudar a sua vida, a tomar uma direção, a se pôr de pé novamente, Porque a vida da gente é assim, lutas, fracassos, decepções, mas nós também temos vitória, nós também vamos ver as promessas se cumprindo, nós vamos ver as coisas acontecendo e melhorando, porque todo o tempo é determinado para plantar e para colher. Então, talvez você esteja num tempo em que você está plantando oração, plantando jejum, plantando lágrimas. Mas se você está plantando lágrimas, deixa eu te falar uma coisa da parte do Senhor. Vai chegar um momento em que você vai colher sorrisos. Fica com Deus, amado irmão. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.